E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse De Olho nos Mapas, a gente vai estudar alguns elementos cartográficos. Vamos lá? O primeiro deles, e um dos mais importantes, é esse aqui, ó, a escala, certo? O que é a escala? A escala, ela serve para a gente saber quantas vezes esse mapa foi diminuído da realidade. Porque vocês sabem, um mapa é uma representação da realidade. E aí a gente tem que ele precisa ser diminuído para caber no papel. Existem duas formas de representar esta escala: a escala gráfica e a escala numérica. A escala gráfica, ela é o seguinte: ela tem uma régua para a gente medir. Vocês estão vendo aí a régua. E aí o que é que acontece? Cada distância aqui nesses espaços representa o quanto esse mapa foi reduzido. Nesse aqui a gente tem a distância de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a escala de 1 para 100 mil. O que significa isso? Que cada espacinho desse aqui, representa 1 centímetro no mapa, que equivale a 1 quilômetro na realidade. E aí como é que a gente faz para representar isso na escala numérica? Assim, 1, 2 pontos, 100 mil, ou seja, 1 para 100 mil, ou seja, cada 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro na realidade. Assim é a escala numérica, e quando eu represento assim é a escala gráfica. Outro elemento importante que a gente já estudou é a rosa dos ventos, tá aqui. A rosa dos ventos serve para a gente conseguir se orientar, saber para que direção o mapa está apontado, com o norte para cima ou com o sul para baixo. Enfim, esse é o padrão que a gente está acostumado, norte sempre para cima, tá? Essa representação que a gente está vendo aqui está com o norte para cima. Outro elemento muito importante também, depois da escala e da orientação representada pela rosa dos ventos, é o tema. Todo mapa geralmente tem um tema, e esse tema vai estar representado aqui pelo título dele. Qual é o tema deste mapa que a gente está vendo aqui? É a divisão regional do Brasil de acordo com o IBGE. E aí a gente chega em um outro elemento importante do mapa, que eu gosto de acrescentar, sobretudo nesses tempos de hoje em dia, onde há muitas fake news. O mapa ele não é um elemento neutro. Ele é construído por um cartógrafo, por uma cartógrafa, e ele tem intencionalidade. Então, qual é a fonte deste mapa? De onde vêm essas informações? Aqui a gente tem, a fonte dele é o IBGE. É um outro ponto importante. Outro também, para a gente conseguir fazer a leitura do mapa, é a legenda. Tá aqui, a partir de uma escala de cores, a gente consegue saber que região está representada, ou qualquer outra representação, qualquer outro símbolo. Então vamos ver. Se eu pergunto para vocês, Minas Gerais está em que região do Brasil? Você olha aqui, Minas Gerais está nessa cor meio rosa. Eu olho aqui, região centro-oeste. Como assim, professor? Isso aí está errado! Encontramos um belo erro no mapa. E aí, o que a gente faz com isso? Percebam também que a região centro-oeste, ela está representada por amarelo. E aqui, a legenda está dizendo que é o sudeste. Isso está incorreto, tá? O amarelo é região centro-oeste e o bege é região sudeste, certo? O verde escuro é o nordeste, está correto. O verde claro é o norte, está correto. E o laranja é a região sul, também está correto. Então vejam como a fonte é importante. Mesmo sendo um mapa do IBGE, ele tem um erro. E aí? A gente precisa corrigir esse erro. Outro ponto também muito importante é a projeção cartográfica. A projeção é uma técnica utilizada para fazer o seguinte: para pegar o planeta que tem uma forma esferoidal e transformar ele num plano. Isso é um processo que não é muito fácil de fazer. Eu vou gravar para vocês um rolê Google Maps em que a gente vai mostrar as diferentes projeções da Terra com a sua representação esférica a partir do globo terrestre e com as suas representações planas. Aí a gente tem o seguinte, a gente tem uma representação, uma projeção de acordo com a nossa legenda aqui, projeção policônica. O que é isso? Ela começa em um formato e ela vai tendo uma certa curvatura à medida que vai indo para o sul. Isso é interessante para representar os estados da região sul do Brasil. Aí a gente tem algumas formas da gente ver como é que se faz essa projeção cartográfica.
A gente tem aqui, ó, a Terra, que é esférica, e a gente precisa representar ela no plano. Essa projeção aqui que a gente está vendo é a projeção cilíndrica. Você envolve a Terra com um cilindro de papel e desenha por cima. Obviamente a gente não vai conseguir desenhar as partes mais dos polos, né? Do Polo Norte e do Polo Sul. Tanto é que para a gente conseguir fazer uma representação adequada, a gente precisa recortar o papel nessa direção. E ainda assim a gente vai ter algumas deformações, principalmente aqui, ó, nas regiões do polo. Uma projeção famosa que a gente tem é essa aqui, da bandeira da ONU. A bandeira da ONU. Projeção azimutal. Ela serve para a gente ter uma representação de uma determinada região. Ela é ótima para representar os polos. E aí essa bandeira tem uma ideologia por trás dela. A escolha dessa representação foi ideológica. Isso vai ficar como pergunta para vocês. Qual é a ideologia por trás da bandeira da ONU? Por enquanto é isso. Acompanhe a próxima aula, que vai ser sobre projeções cartográficas, para a gente detalhar um pouco mais. E espero que você tenha aprendido, tenha gostado dessa aula. Muito obrigado. Tchau, tchau.